Eita glória! Ô povo de Deus, família renovada, povo abençoado, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Desejo que a tua alma, o teu coração, a tua família vá bem, estejas desfrutando das bênçãos de Deus que em todo tempo se manifesta sobre nós. Muito bom mais uma vez estar reunido com você, com a tua casa, embora distantes e afastados fisicamente, mas no mesmo espírito, no mesmo propósito, termos esse tempo de louvor, adoração, de culto ao nosso Deus. Amém? Desejo que esse tempo seja muito proveitoso, seja de grande valia para a tua vida, para a tua alma. Meus irmãos, eu quero dar início fazendo a leitura de um texto da palavra de Deus, lá em Salmos de número 120. O salmista ele faz uma oração suplicando a Deus que o livre do mentiroso, do caluniador. E o salmista ele vai dizer o seguinte: na minha alma, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Amém? Talvez você esteja vivendo um tempo de angústia, quem sabe em situações, em circunstâncias diferentes da que o salmista estava vivendo. Mas talvez você esteja vivendo tempos de angústias, tempos de aflições. Mas entenda algo, Deus ele está no controle de todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará na tua vida. Amém? Que esse tempo seja um tempo em que você possa abrir o seu coração e dar o teu melhor, dar a melhor adoração, o melhor louvor, a melhor dedicação da tua vida ao Senhor. Vamos orar? Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, ainda que distantes fisicamente, mas em espírito, em amor, nós nos reunimos para termos um momento de culto, de louvor e adoração ao teu nome. Obrigado por esse tempo que o Senhor tem nos preparado. Rogamos que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja na direção desta reunião. Ó Deus, que os hinos entoados, a palavra ministrada, ela venha, ó Deus, de encontro à necessidade daqueles que nos ouvem. Espírito de Deus, conduza-nos em excelência e nos abençoe. Oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Eu quero te convidar para um momento de louvor e adoração ao Senhor, amém? Nós vamos estar adorando a Deus com duas canções. Essa primeira canção, ela vai dizer que o Senhor é o nosso consolador, que Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso libertador, que Ele é o príncipe da paz, Ele é a rosa de Saron, amém? Enquanto você tiver voz, enquanto nós tivermos voz, nós vamos bendizer, nós vamos adorar o seu santo nome, nós vamos adorá-lo, nós vamos, aleluia, declarar o nosso amor por esse Deus maravilhoso, amém? Te adoramos, ó Cristo, te rendemos louvor, porque ressuscitaste e aos homens mostraste teu poder e teu amor. Te adoramos, ó Cristo, te rendemos louvor, porque ressuscitaste e aos homens mostraste teu poder e teu amor.
Tu és o nosso Consolador, nosso Rei e Libertador, Príncipe da Paz, a Rosa de Saron, Supremo e poderoso El Shaddai. Quanto voz em mim eu tiver, é a tua luz no meu rosto brilhar. Quero te adorar, falar do teu amor, dedicar a minha vida a ti, Senhor. Quero te adorar, falar do teu amor, dedicar a minha vida a ti, Senhor. Te adoramos, ó Cristo, te rendemos louvor, porque ressuscitaste e aos homens mostraste teu poder e teu amor. Tu és o nosso Consolador, o nosso Rei e Libertador, Príncipe da Paz, a Rosa de Saron, o Supremo e poderoso El Shaddai. Enquanto voz em mim eu tiver, é a tua luz no meu rosto brilhar. Quero te adorar, falar do teu amor, dedicar a minha vida a ti, Senhor. Quero te adorar, falar do teu amor, dedicar a minha vida a ti, Senhor. Dedicar a minha vida a ti, Senhor. Dedicar a minha vida a ti, Senhor. Aleluia, que a minha vida, que a tua vida seja uma vida de dedicação, uma vida de entrega ao nosso Deus. Amém? Aleluias. Essa canção que nós vamos adorar agora é uma canção do nosso inário, número 199. Amém? Essa canção, ela diz: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Amém? Que a tua alma, o teu coração, que o teu espírito tenha esse anseio, esse desejo de estar perto de Deus. Amém? Que a nossa alma, ela possa anelar pela presença de Deus em todo o tempo na nossa vida. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti,
mansidão, paz e descanso aqui, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar nos céus com o Senhor, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Aleluias, glória a Deus, amém. Nós vamos nesse momento ouvir a ministração da palavra de Deus. Temos a alegria de ter conosco o presbítero Antônio. Eu tenho certeza que Deus vai usá-lo de uma forma poderosa e sobrenatural para trazer uma palavra ao teu coração, amém? Esteja atento àquilo que Deus tem para a tua vida através da tua palavra, amém? Presbítero Antônio, com a oportunidade no nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E nesta noite, mais uma vez, nós estamos aqui para falar sobre a palavra de Deus. E eu quero fazer uma meditação com os irmãos lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, e nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Amém? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos.
E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos fazer aqui algumas considerações, meus irmãos, a respeito deste texto, que é muito interessante e nós aprendemos muita coisa aqui com ele. Primeiramente, nós todos sabemos que Lucas está entre os evangelhos que são considerados os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E Lucas faz aqui a sua escrita para um público que é um público gentil, ou seja, um público que não conhece muito a tradição dos israelitas. E quando Lucas escreveu este evangelho, mais ou menos entre 60 e 64 depois de Cristo, ele apresenta aqui algumas características neste breve trecho e também apresenta Jesus como o Salvador divino humano que veio com a provisão divina da salvação para todos os descendentes de Adão. Iniciando aqui então as nossas considerações, nós vamos fazer aqui algumas divisões, e eu então vou voltar ao texto lendo primeiramente os 2 primeiros versículos aqui, o versículo 11 e o versículo 12. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Num primeiro momento aqui, Jesus está indo pelo caminho, ou seja, ele vai indo até Jerusalém, e ele passa pela divisa entre Samaria e a Galileia. E à medida ele que vai em direção ao seu destino, como eu já disse que era Jerusalém, um grupo de leprosos o encontra. Ora, qual é a situação aqui? Qual é o problema aqui? Este grupo de 10 homens eram tratados como desterrados, ou seja, eles foram forçados a sair da sua terra, do seu país, eles estavam banidos da sociedade. Por quê? Justamente os leprosos, como nós sabemos e é do conhecimento de todos, eles não podiam morar em lugar nenhum, ou seja, nem numa aldeia, nem próximo ou com a sua família. Ele tinha que ficar isolado dentro da sociedade. Então esses homens eram homens marcados. E muito interessante aqui, nós analisarmos aqui num primeiro ponto, por que 10 homens? Olha que coisa interessante. Como tudo na Bíblia tem um significado, o número 10 significa a perfeição na ordem divina e na plenitude humana. E uma outra coisa muito interessante aqui, os quais pararam de longe, como está dizendo no versículo 12. Ora, quando ele está falando isso daí, ele está dizendo o quê? Estes homens estavam cumprindo uma determinação da lei mosaica. E se nós formos aqui no livro de Levítico, capítulo de número 13, no versículo de número 46, olha aqui, está dizendo aqui: todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Então, esses homens estavam fora do arraial e estavam a uma certa distância do Mestre Jesus. E tal atitude era própria de luto, mas cabia nesta situação porque a doença simbolizava a deteriorização e a morte. O contato da pessoa enferma com o povo e a oportunidade de ela adorar no santuário também morriam. Ou seja, estes homens leprosos tinham que ficar isolados. Eles estavam mortos para
a sociedade, ou seja, para o convívio social. E uma coisa muito importante, a gente trazendo isso para nós hoje, nós podemos pensar o seguinte: muitos aqui podem questionar, não é? Mas hoje a lepra é uma doença que tem cura, a pessoa fica isolada, faz o tratamento e volta. Mas trazendo isso para os nossos dias, meu irmão, isso aqui é uma simbologia de que a lepra é relativa ao pecado, ou seja, ela isola as suas vítimas de Deus, de sua adoração e da comunidade da fé. Então, um pecador, ele é igual a um leproso. Ele perde a sua comunhão com Deus, ele fica isolado e ele não tem mais participação na fé. Ou seja, ele está totalmente entregue e isolado da vida com Deus. Voltando então no nosso texto aqui, nós vamos para o versículo de número 13. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Em algumas outras traduções, nós vamos perceber aqui que tem a palavra gritaram, ou seja, os indivíduos infectados por moléstias tinham de gritar: imundo, imundo, para avisar da sua doença a outras pessoas. Voltando novamente lá no livro de Levítico, ainda no capítulo de número 13, nós vamos ver aqui no versículo de número 45, o que ele está dizendo aqui. Ele está dando uma norma, ele está dando aqui uma regra para que um homem que estava contaminado com a lepra se portasse. Levítico, capítulo de número 13, versículo de número 45. Também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o beiço superior, e clamará: imundo, imundo. Em alguma outra tradução, também nós vamos encontrar a palavra embuçado, que significa o quê? Que é apresentar-se com o rosto encoberto por alguma coisa, né? Escondendo o rosto e geralmente mostrando somente os olhos. Então, vejam, meus irmãos, a situação de uma pessoa que era portadora de uma enfermidade de lepra. Ele tinha que ficar isolado e, ao mesmo tempo, a todo instante que ele tentasse a comunicação com alguém, ele teria que gritar: imundo, imundo. E aqui, meus irmãos, nós vemos aqui uma atitude totalmente diferenciada desses homens. Se nós lermos novamente aqui o versículo de número 13, o que eles falaram? Eles levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ou seja, eles quebraram totalmente a ideia, eles quebraram totalmente a lei. Em vez deles gritarem imundo, eles gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós. E uma coisa muito interessante aqui, eles dão uma qualificadora para Jesus. Eles chamam Jesus de mestre, ou seja, eles entendem e eles mostram que eles entenderam que ele tem autoridade para fazer poderosas ações de misericórdia. E como eu já falei várias vezes, né? Misericórdia trata-se de uma palavra de origem grega que significa miserocardia, ou seja, a miséria do coração. Então eles estão clamando a Jesus para que Jesus entenda a miséria que está o coração deles, ou seja, a alma. Homens doentes, homens isolados, homens recriminados, homens que têm que viver completamente alheio à sociedade. Porém, nós também podemos analisar, verificar aqui
que em algumas outras traduções nós vamos encontrar a palavra compaixão no lugar de misericórdia. E o que é ter compaixão? Ou seja, é pesar de que desperta a desgraça e a dor de outrem. Combina-se com o desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de um outro ser. E também demonstra a especial gentileza para com aqueles que sofrem. Então Jesus, olha quantas coisas nós aprendemos aqui, que Jesus demonstrou para com aqueles homens lá. E Jesus teve misericórdia e teve também compaixão. Então isso serve para nós, meus irmãos. Talvez nós estejamos passando por determinadas circunstâncias e situações. Clame a Jesus, porque Ele terá misericórdia de você. Ele terá compaixão de você. Vamos partir um pouquinho aqui para frente. E aqui também nós temos que uma outra análise aqui. Quando eles estão falando com Jesus, isso não quer dizer que esses 10 homens são discípulos de Jesus. Pelo contrário, eles estavam nesta situação, eles clamaram, eles não tinham talvez contato ou ouviram apenas dizer de Jesus, mas eles clamaram e Jesus os atendeu. Indo um pouquinho mais para frente aqui, nós vamos no versículo de número 14, né? E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Ora, Jesus, como eu já disse lá atrás, Jesus conversou com eles à distância. E Jesus curou eles de longe, sem qualquer ritual ou regra. Aqui nós vemos quantas coisas foram quebradas, quantas regras, principalmente da lei mosaica, e quantas regras por parte de Jesus. Ou seja, ele não colocou a mão, ele não fez oração, ele não usou nenhum artifício, simplesmente o que ele disse? Lendo aqui, e ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. A obediência desses 10 leprosos, antes de serem curados, mostra a fé que tinham no poder realizador de Jesus. Ou seja, quando eles clamaram: Jesus, mestre, eles entenderam e eles viram que somente Jesus, num simples ato ou numa simples palavra sua, poderia mudar a vida desses homens. Quando eles vão, eles são curados e já não serão mais desterrados, ou seja, não precisarão mais viver isolados. Eles podem retornar ao seu lugar na sociedade. Olha que coisa interessante, né? Neste momento, Jesus, num simples ato ou numa atitude, mudou por completo a vida desses homens. Por quê? Porque eles, indo, ficaram limpos. Ou seja, eles entenderam a autoridade de Jesus e eles obedeceram o que o Mestre mandou que eles fizessem. Indo mais um pouquinho aqui na frente, nós vamos agora no versículo de número 15 e 16. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Um deles se destaca dos outros porque volta a Jesus para agradecer, louvando a Deus pela cura milagrosa. Este homem era um estrangeiro, um samaritano. O que está acontecendo aqui? Isto significa que ele e Jesus estavam separados por uma barreira cultural. Na verdade, em Israel, ensinava-se até que
contrário à lei era um judeu se associar com um estrangeiro. E este ato aqui, de que este homem voltou para agradecer a Jesus, ele quebrou uma grande barreira cultural que havia naquela época. Porque todos nós sabemos que os samaritanos não se entendiam ou não queriam proximidades com os judeus e vice-versa. E nós não vamos entrar aqui neste detalhe, porque não é o objetivo aqui da nossa ministração nesta noite. Mas o que eu quero deixar claro aqui? Que para Jesus não tem diferenciação. Jesus trabalha para todos. Jesus atua na vida de todos. Quer ele seja samaritano, quer ele seja israelita, quer ele seja em qualquer situação, em qualquer circunstância, Jesus atua na vida de todos, independentemente da sua condição, independentemente da sua posição e independentemente da sua nacionalidade. Jesus veio para todos. E uma coisa que muito interessante, nós temos aqui que só um voltou. E o que significa este número 1 na Bíblia? É o número de Deus, e isso indica a unidade cristã. E quando ele volta para agradecer Jesus, e ele se lança aos pés de Jesus, e isso dá a entender que ele se submete a autoridade do Mestre. Ele entende que Jesus tem o poder sobre a sua vida, de curá-lo, de sará-lo, de mudar toda a sua trajetória. Então, este sinal de cair aos pés do Mestre é um sinal de submissão à autoridade de Jesus. Então, o que nós temos que entender aqui, meus irmãos? Que nós também, muitas vezes, temos que entender esta posição que Jesus está acima, que Jesus é o Mestre, que Jesus tem a autoridade. E nós, que recebemos de Deus o amor, a graça, a salvação e todas as suas bênçãos espirituais, não devemos esquecer-nos de render-lhes graça. Ou seja, todas as coisas que acontecem na nossa vida, nós temos que reconhecer e de render graças a Jesus. E o que ele tem feito por nós deve nos motivar a nos aproximarmos dele cada vez mais com um coração agradecido. Foi o que este samaritano fez. Ele entendeu todas estas coisas, ele realmente rendeu graças a Jesus e também ele entendeu que a compaixão e a misericórdia que Jesus teve com ele era motivo para ele ter um coração realmente contrito e arrependido e agradecido para Jesus. Indo aqui ainda no nosso texto, nós vamos aqui para os versículos 17 e 18, né? E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Jesus está questionando, porque ele fez uma obra para 10 pessoas, e somente um voltou. E aonde estão os outros 9? Ele questiona justamente para aquele samaritano. Então, os judeus, eles evitavam um relacionamento próximo com os samaritanos, mas os leprosos, excluídos de ambas as sociedades, poderiam ignorar esta barreira. O que eu estou querendo dizer aqui e o que este ensinamento nos mostra? Que para as investidas do nosso inimigo, não interessam as nossas divergências. O inimigo ataca todos. E aqui nesse contexto, não havia problema samaritano e israelita estar junto porque estavam todos leprosos. Todos estavam doentes, então eles poderiam ficar isolados. Aqui não tinha problema a dificuldade
da cultura entre esses. E uma coisa muito interessante aqui, qual é o significado do número 9? Ou seja, marca o fim de todas as coisas e simboliza também a ingratidão do mundo em relação ao sacrifício vicário de Jesus Cristo, efetuado na cruz do Calvário, pelo qual o ser humano será condenado no fim de todas as coisas. Então, esta simbologia aqui é que esses 9 homens, eles não voltaram para agradecer a Jesus. Eles foram diretamente se apresentar aos sacerdotes e mostrar que eles estavam curados e que eles poderiam voltar para a sociedade. Mas o autor da cura ficou esquecido, ficou lá atrás. Não houve uma gratidão. Então, por isso que este número 9 tem este significado, que significa ingratidão. E uma outra coisa muito interessante, né? Um homem que não pertence ao povo escolhido de Deus é o único que volta para dar graças a Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos vendo isso aqui no nosso meio. Pessoas que estão aqui, pessoas que atingem os seus objetivos, pessoas que atingem os seus milagres, têm os seus pedidos respondidos de oração e de uma hora para outra vão embora. Esquecem do que o Mestre fez, esquecem de agradecer, não reconhecem a autoridade e a soberania de Jesus Cristo. Voltando então no nosso texto aqui, nós vamos aqui no versículo de número 19. E disse-lhes: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus, então, depois de um diálogo com o samaritano curado, Jesus questionou porque os 9 não voltaram, e então Jesus novamente se dirige a ele, desta feita dizendo: levanta-te e vai. Ou seja, este homem, durante todo o diálogo que teve com Jesus, estava de joelhos, estava lá prostrado, estava lá realmente rendido na soberania divina do Mestre. Mas Jesus disse para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Não só é um instrumento da cura milagrosa, mas também da salvação pessoal. E Jesus o envia com a garantia de que a sua alma vai bem, como também está curado o seu corpo. Porque quando lá atrás, no versículo de número 13, ele gritou: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O que ele estava dizendo aqui? Ele estava clamando a Jesus que visse a situação primeiramente da sua alma. Porque, como eu disse aqui, misericórdia significa miserocardia, ou seja, a miséria do seu coração. E a Bíblia, quando fala em coração, ela está falando da alma. Então, ele estava realmente com a sua alma deteriorada. Por isso que ele clamou. E Jesus, além de resolver, além de curar a alma desses homens, curou também o corpo físico. Por isso que Jesus aqui o envia com a garantia de que a alma dele estava restaurada e o seu corpo físico também. Os 9 foram curados, mas a falta de gratidão demonstra, em contraste, como Deus quer que o seu povo escolhido responda à sua poderosa obra salvadora em Cristo. Então, o que nós entendemos aqui? E aqui vai um outro ensinamento. Tudo o que nos acontece, meus irmãos, em termos de cura, em termos de benefício, em termos de conseguir a resposta das nossas orações, Deus quer que o seu povo responda à sua poderosa obra salvadora em Cristo
Jesus. Amém? E para terminar, meus irmãos, eu quero deixar aqui apenas mais 3 versículos. No livro de Salmos, capítulo de número 51, versículo de número 10. Olha o que o salmista está pedindo aqui para Deus, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Isso que nós temos que ter esta consciência, que talvez aqueles 9 leprosos que não voltaram, que foram embora, não deram muito mais valor ao sacerdote do que a Jesus pela obra que fez. Então, neste momento, eu quero deixar este versículo aqui, para que o salmista está pedindo a Deus, e eu também peço isso para mim e para os irmãos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E no mesmo Salmo de número 51, nós vamos no versículo de número 16. Olha que coisa interessante, né? Aqueles 9 homens foram ao sacerdote e depois a lei dizia que eles tinham que, após serem avaliados, eles tinham que apresentar os sacrifícios no templo para agradar a Deus. Mas olha que coisa interessante o que o salmista também fala aqui, capítulo 51, versículo 16 e 17. Por que te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleita em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então, meu irmão, nesta noite eu quero deixar aqui este ensinamento deste texto do Evangelho de Lucas. Homens que estavam abandonados pelo motivo da lepra. Jesus passava pelo local, eles clamaram ao mestre, o mestre os atendeu, não exigiu nada, não se praticou ritual, não tocou, não orou, não se falou nada. De longe, Jesus apenas deu uma ordem e eles foram curados, eles foram restaurados para que eles pudessem voltar ao convívio, à sociedade, sãos e limpos. E apenas um retornou para agradecer o que o mestre fez na sua vida. Os outros 9 se preocuparam em ir ao sacerdote e, logicamente, depois, como a lei prescreve, os irmãos podem ir lá no livro de Levítico, capítulo de número 14, que a lei prescreve uma série de rituais e sacrifícios para serem feitos no templo. Eles se preocuparam com isso, mas deixaram o mestre para trás, sem um agradecimento e sem nada, sem uma devoção nenhuma, sem o reconhecimento de que todo este trabalhar, toda essa transformação teve a mão de Jesus. Por isso que eu repito novamente aqui, versículo de número 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então, nesta noite, meus irmãos, que os irmãos fiquem com esta palavra, meditem ainda mais nesta palavra e tenha sempre uma coisa: não é o sacrifício que vai levar você a lugar nenhum, e sim o seu coração quebrantado, o seu reconhecimento da autoridade e do poder de Jesus sobre a sua e sobre a minha vida. Muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade e neste momento, ao término, eu passo então a palavra ao nosso pastor Eliseu. Aleluia. Glórias a Deus, amém? Tenho certeza que você foi abençoado, abençoada por esta palavra. Sejamos sempre gratos a Deus. Seja sempre grato a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Às vezes nós ficamos na expectativa da concretização de grandes coisas e não observamos as pequenas coisas que Deus tem feito na sua vida.
a exemplo daquele leproso. Seja sempre grato a Deus pelo que Ele faz, pela tua casa, pela tua família. Talvez, a exemplo da realidade dos nossos dias, você esteja vivendo dias difíceis, você esteja vivendo dias que, quem sabe, você jamais imaginou que poderia atravessar. Mas entenda, Deus ainda está no controle de tudo. Não perca a esperança, deposite a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Deus abençoe a vida do presbítero Antônio, por ter sido instrumento de Deus para trazer essa palavra ao meu e ao teu coração, na qual tenho certeza que trará grandes resultados se nós a colocarmos em prática para a glória de Deus. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo de louvor, adoração, de ministração da palavra, esse tempo de culto que o Senhor permitiu que pudéssemos estar juntos, né? Ainda que distantes fisicamente, mas no mesmo espírito, no mesmo propósito de adorarmos a Deus. Pai, nós somos gratos. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor realizou em nosso meio, nesse tempo que pudemos estar reunidos na Tua presença. Nós te louvamos por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós, de maneira que, a exemplo daquele leproso, sejamos gratos pelo que o Senhor tem feito e realizado das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, como Teu Filho, ó Deus, o presbítero Antônio disse agora na conclusão da sua mensagem, que a um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita, que o meu coração, o coração dessa pessoa que nos ouve, venha ser um coração quebrantado, um coração derramado diante da Tua presença, de maneira que possamos atrair as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Pai, se conosco, continue a nos abençoar no restante dessa semana. Guarda-nos, Pai. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que agora, meu irmão, minha irmã, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.